Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa sexta aula sobre o livro A Gênese. O meu parecer e sentimentos de muita paz, de muita felicidade, de muito contentamento com as coisas da vida. E numa fala muito madura, muito isenta, é preciso entender que felicidade não quer dizer ausência de problemas, dificuldades, vicissitudes. Temos ao longo de nossa vida inteira, isso faz parte do grau em que nós estamos, é característica, é atributo do nível espiritual que experienciamos neste momento. Porém, a felicidade consciente, a felicidade relativa, por assim dizer, a que todos nós almejamos, advém da fé em Deus acima de tudo. E isso tem tudo a ver com o capítulo que estamos ora estudando, que é Deus. A fé em Deus, que por enquanto para nós institui-se numa crença, admitindo que fé, aliás, admitindo não, entendendo que fé é conhecimento. É óbvio que não temos conhecimento da natureza de Deus, não temos conhecimento completo, talvez até nem mínimo de Deus. Então, em Deus precisamos acreditar, precisamos ter essa crença. Estamos construindo a nossa fé nele. É indubitável a sua existência. Se você perceber de novo, né? A aula 5, metade da aula 5 inteira, nós falamos sobre isso. Conhece-se o artista pela obra, né? E como não temos acesso à natureza íntima de Deus, não podemos acessar, pelo menos não no momento, não agora, a natureza íntima de Deus, precisamos persegui-lo, precisamos procurar entendê-lo, precisamos, sobremaneira, procurar conhecê-lo. E as melhores pistas que temos no mundo, na nossa vida, é a vida em si e tudo que é pertinente a ela, que se traduz na obra do Criador. Porque olhando o mundo à nossa volta, a chuva que cai, inclusive no momento em que eu estou gravando essa videoaula, está caindo uma chuva maravilhosa. Eu estou gravando essa aula no domingo, na manhã de domingo, 7 de junho de 2020. E nesse momento cai uma chuva maravilhosa, refrescante, revigorante, e basta um pequeno olhar para o céu, vendo essa verdadeira miríade de movimentos gasosos, as nuvens formadas por micro gotículas de água e que por fenômenos dirigidos por leis físicas e químicas acabam por condensar-se, e após a condensação, por causa do campo gravitacional causado pelo planeta Terra, essas gotículas caem e formam o fenômeno maravilhoso da chuva. Vê-se por trás toda uma direção, toda uma fenomenologia pautada na ordem, na disciplina, na completa obediência a leis pré-estabelecidas.
E claro, infinitamente longe não são leis humanas, são leis divinas, pois são leis imutáveis, são leis absolutas. Se você olhar o verde em volta, se você olhar, enfim, todos os frutos da natureza, todos os fenômenos da vida, na verdade nem precisa chegar a coisas tão complexas, se nós dermos uma olhada em todos os fenômenos da vida material, todos eles, a grandeza de Deus faz-se presente, a grandeza de Deus faz-se inclusive necessária pela premissa dotada de uma lógica imbatível de que não há efeito sem causa, muito menos efeito inteligente sem uma causa inteligente. Então, isso nos traz felicidade também, essa felicidade relativa de que sim, somos seres especiais, somos seres pequenos, em termos de tamanho, em termos de significância geométrica, somos praticamente imperceptíveis na trama do universo. O universo é tão grande, chegará o momento de falarmos sobre isso, o universo é tão grande e nós somos tão pequeninos na imensidade desse universo. Eu estou falando do planeta Terra, não estou falando nem de uma pessoa singular. Planeta Terra, essa nossa linda joia azul que baila singrando o espaço infinito, esse nosso globo lindo, ele é insignificante na trama do universo. É tão pequeno que, se excluísse a Terra da galáxia, o efeito seria o de ir-se a uma praia dotado de uma pinça, sabe essas pinças que você tira cílios, tira pelinhos da face? E se você retirar um grãozinho de areia, um grãozinho só, minúsculo, o restante da areia das praias nem iriam sentir. Entretanto, somos tão especiais, somos tão magníficos, porque embora pequeninos e insignificantes diante da grandeza que é o universo, somos especiais. Fomos criados por Deus. E essa premissa precisa ser amadurecida, precisa ser compreendida e entendida em toda a sua inteireza. É essa a jornada da nossa vida. É essa a jornada de, assim como eu, tantas outras pessoas levam uma vida dedicada a compreender os fenômenos, compreender as tramas, para um dia, na imensidão infinita dos dias, vir a compreender a face oculta de Deus, vir a compreender este que é, por excelência, a origem de tudo. Como diz a doutrina espírita, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Sejamos todos bem-vindos a essa jornada que tem começo e muito provavelmente, na nossa limitada forma de entender as coisas, muito provavelmente não há de ter fim, pois Deus é infinito e nós somos limitados. E algo limitado não pode compreender na inteireza aquilo que é infinito. Mas teremos muitas oportunidades
de comentarmos e de debatermos com relação a essa peculiaridade do conhecimento absoluto. Dando então continuidade, né, na nossa explanação acerca de Deus e do divino, na nossa aula anterior, na aula 5, nós debatemos sobre a existência de Deus e demos provas. Claro que essas são provas de natureza filosófica, provas de natureza que é preciso que se baseie numa premissa, a premissa de que Deus existe. Muitos seres humanos pensam em contrário. Existem os que defendem a tese de que Deus não exista e que o universo seria então, o universo e toda a criação seria obra do acaso. Na linguagem desses pesquisadores, e muitos deles com muita propriedade, quem quiser saber mais sobre o assunto, eu sugiro a leitura do Dr. Richard Dawkins, Prêmio Nobel de Química, autor do livro Deus, um Delírio, do livro O Relojoeiro Cego, do livro O Capelão do Diabo, e dentre muitas outras obras, como o belíssimo O Gênio Egoísta. Enfim, o Dr. Richard Dawkins, ele é um ateu convicto e possui ideias interessantes para quem quiser, à guisa até de honestidade e de parecer, para compreender também o outro lado, entender como pensam esses pesquisadores. E olha que só para citar esse exemplo, o Dr. Richard Dawkins é um prêmio Nobel. E uma mente humana que chega a aurir um prêmio dessa mota não é uma mente qualquer, não é uma mente leviana, não é uma mente ébria. Pelo contrário, é uma mente consciente, é uma mente pautada na pesquisa séria. Eu convido a quem estiver interessado a ler essa obra, até para entender no que se baseia, né, os argumentos daqueles que não acreditam na divindade, não acreditam em Deus. Bom, eu pessoalmente não tenho dúvida alguma da existência de Deus. Nenhuma dúvida. Não duvido que ele exista. Ele existe sim, Deus existe. Daí a dizer que compreendo e entendo Deus, é óbvio que não. Não faço a menor ideia de quem ou do que seja Deus. Tudo que eu procuro e pesquiso ao longo da minha vida, desde já há muitos anos, é pesquisar ciência. Eu busco entender de maneira muito detalhada a trama, o emaranhado da vida em suas múltiplas dimensões, concentradas em dois grandes pilares, né? A dimensão material, a matéria, pelo menos do que nós compreendemos do que seja, porque nem mesmo o conceito de matéria é claro, temos muitas dúvidas ainda sobre o que é matéria, engana-se aquele ou aquela que acha que o conhecimento que nós temos sobre a matéria é eficiente. Não é. A matéria nos causa muita dúvida ainda. Até hoje o ser humano, nós não sabemos ainda como surge a massa, porque matéria é tudo aquilo que possui massa. E nós não sabemos ainda como a massa surge. Tem muitas teorias. A mais promissora na física de partículas é a teoria do campo de Higgs. O laboratório LHC, o maior laboratório de física de partículas do planeta, em suas recentes experiências, chegou a conclusões
empíricas, né, práticas, maravilhosas, mas tem muitas lacunas ainda. De fato e de maneira indubitável, nós não sabemos ainda como surge a massa, portanto, não sabemos como surge a matéria. Tem uma outra teoria, que é da qual eu sou pesquisador, e na verdade o meu ramo de atividade é nessa área, que é na teoria de supercordas, ou abreviadamente teoria de cordas, que é hoje talvez a teoria mais promissora no afã de desvendar a origem da massa, a origem da matéria. E mesmo assim, existem muitas lacunas, muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas delas que eu mesmo às vezes sou chegado a achar que talvez nunca encontremos a resposta. Claro que esse nunca é um nunca relativo. Só para percebermos que nem mesmo coisas tão ordinárias que são materiais, coisas que nos cercam, nós não sabemos a origem, nós temos muitas dúvidas, inclusive com relação a algumas de suas propriedades. O nosso corpo humano, por exemplo, tem muitas dúvidas ainda acerca do corpo humano, muitas dúvidas ainda acerca do nosso organismo. Só para vocês terem uma ideia, em 2017 para 2018, os fisiologistas encontraram um novo órgão, um novo órgão pertencente ao sistema digestivo humano, uma espécie de segmento do intestino que não se sabia que existia. Então, olha só, nós estamos falando de 2017, 3 anos atrás, e ainda estamos descobrindo coisas novas com relação ao nosso organismo. E engana-se aquele ou aquela que acha que sabemos tudo do nosso corpo. E se pararmos para analisar o cérebro, o nosso cérebro, temos mais perguntas do que respostas. Segmentos inteiros do cérebro, não fazemos a menor ideia de como funciona. Não sabemos ainda como é processado a nível material, tá? O pensamento. Sabemos que, claro, somos espíritas, estamos num ambiente espírita. Claro que sabemos e admitimos que o pensamento, é óbvio, ele surge, o pensamento é um atributo do espírito. Mas esse pensamento, ele se irradia para a matéria, no cérebro. E não sabemos ainda como surge o pensamento no cérebro. Como aparece o processamento da ideia, da criatividade no cérebro. Não sabemos ainda o que é consciência. Tem um pesquisador, um neurocientista maravilhoso também, cuja leitura eu indico, é o Dr. Antônio Damasio, português, radicado nos Estados Unidos, que tem um livro maravilhoso, que é O Cérebro Criou o Homem. E o Cérebro Criou o Homem. É um livro maravilhoso, onde ele aborda parte das propriedades do cérebro e aborda, como nunca, as propriedades desse que, de longe, o cérebro, de longe, é o sistema mais complexo, mais complicado do universo que se conhece até hoje. Indico também a leitura do doutor, este brasileiro, né, neurocientista com já notoriedade mundial, dirige uma equipe de neurocientistas em Londres e dirige também uma equipe de neurocientistas aqui em Macaíba, no Rio Grande do Norte. É o Dr. Miguel Nicoleles. Eu sugiro a leitura do livro dele, Muito Além do Nosso Eu, do Dr. Miguel Nicoleles, só para que vocês tenham uma ideia do trabalho desses pesquisadores no intento de desvendar a estrutura do cérebro humano,
para percebermos como, claro que sabemos muita, mas muita coisa mesmo, mas temos ainda muitos questionamentos. Por que eu estou falando disso tudo, gente? É porque compreender Deus, compreender a natureza divina, simplesmente nos é impossível neste momento. As pessoas têm uma pretensão de querer conhecer Deus como se fosse a mesma coisa de tentar conhecer uma pessoa. E olha que nesse aspecto, conhecer pessoas também já não é algo fácil. Às vezes leva-se uma vida inteira e as pessoas surpreendem ainda. Às vezes fica-se ao lado de uma pessoa uma vida inteira e mesmo já no final da vida surpreende-se com as pessoas, pois nós surpreendemos sim. Pode-se dizer que ninguém conhece ninguém na inteireza. Cada um de nós carrega em si mesmo terrenos imperceptíveis. Cada um de nós carrega em si mesmo partes que competem apenas a nós mesmos. Isso é muito individual, é de fórum muito íntimo. E aí ter a pretensão de compreender Deus é no mínimo pretensioso demais isso. E é uma pretensão inatingível, pelo menos para o momento. Eu só concordo com Allan Kardec. No livro A Gênese, no capítulo 2, né, Deus, item 8, a esse respeito, Allan Kardec escreve então no item 8: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então, com muita parcimônia, né, com muito tirocínio, com muita responsabilidade lógica, e são atributos claros do codificador, ele deixa bem claro que realmente não temos condições ainda de compreender a natureza divina, não temos capacidade mental para isso, não temos capacidade intelectual, não temos capacidade moral, não temos desenvoltura espiritual ainda. Nós somos seres ainda que lutam por alimento, somos seres ainda que empreendemos guerras, somos seres ainda que matamos de fome, de raiva e de sede, como diz Caetano Veloso. Somos seres ainda que temos um profundo preconceito inerente ao mais íntimo do nosso ser. Nos julgamos uns aos outros pela cor da pele, pela cor dos olhos, pelo tipo de cabelo, pela religião professada, pelas opções sexuais que são íntimas. Julgamos uns aos outros até, às vezes, desferimos querelas até só porque o outro torce por um time que não é o nosso. Como se fizesse sentido todas as pessoas torcerem por um único time. Percebamos o quanto estúpidos nós somos ainda e queremos compreender Deus, né? E queremos entender e adentrar nos potentados divinos. Está longe, gente, muito longe ainda. Porém, como Allan Kardec deixa bem claro aqui nessa última leitura, muito embora não tenhamos essa capacidade, somos capazes de pensar, somos capazes de raciocinar, e em função disso, podemos estabelecer um arcabouço de ideias, podemos estabelecer uma base filosófica, racional e lógica, que contribua para a nossa solidificação
do conceito daquilo que nós chamamos de Deus, partindo da premissa, claro, de que ele existe. Você acredita, se você não crê que ele existe, nem perca tempo em continuar. Vá fazer outra coisa. A partir de agora, que fiquem aqueles que acreditam que Deus existe. Não por ser simplesmente uma crença, mas porque os fatos assim o mostram. E se assim é, e eu acredito que é, nós temos a capacidade, enquanto seres pensantes, enquanto seres racionais, nós temos a capacidade de estabelecer um sistema filosófico, um sistema epistêmico, ou seja, um sistema de base de informações que nos levam a categorizar Deus, que nos levam essa linha de raciocínio nos leva a compreender a essência do divino, a pelo menos assim meio que olhar de soslaio, sabe? Olhar de cantinho de olho, olhar assim ao longe, mas já nos dá uma ideia. Essa é a nossa bússola nessa empreitada. E essa bússola, esse sistema, ele é traduzido nos atributos de Deus, ou atributos da divindade. É o que passaremos a debater agora. E esses atributos são fundamentais para nós compreendermos Deus. Agora, entendam sobremaneira, esses atributos são criações nossas. Esses atributos são referências, digamos assim. São características que nós, seres humanos, pensamos que são características inerentes a Deus. Na nossa limitada visão, na nossa forma de enxergar Deus, do ponto de vista filosófico, lógico e racional, chegamos à conclusão de que Deus, para sê-lo, necessário é que ele, essa inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, ele precisa conter esses atributos. Ele precisa possuir esses atributos, e não só possuí-los, mas possuí-los no mais alto grau de superioridade, possuí-los ao infinito, possuí-los de maneira tal que nada, nem ninguém possa superá-los em nenhum item. Do contrário, este que superou é que seria Deus. É uma forma primitiva ainda, claro, é uma forma que beira a criancice, mas é a melhor forma que nós temos de compreender as características, os atributos de Deus. Na nossa mente limitada, na nossa mente que ainda faz um esforço tremendo para compreender, só para citar um exemplo, o espaço tridimensional, na nossa mente que ainda faz um esforço tremendo para compreender a estrutura dos quadrivetores, para a nossa mente que ainda faz um esforço tremendo, enfim, para compreender a realidade, é o que podemos exprimir agora. É o que podemos catalogar como necessário à nossa compreensão do divino. Muito provavelmente, espíritos muito superiores, só para citar o exemplo do nosso irmão maior, talvez Jesus Cristo, vendo esse nosso pensamento, ainda, talvez nos raciocínios dele, ele tenha muita compaixão, muita misericórdia e compreenda acerca do nosso primitivismo. Seria muito interessante, talvez assim numa linguagem, pode ser um arroubo, um devaneio, mas seria tão interessante conversar com Jesus Cristo e ouvir do próprio ser que ele é, ouvir a essência divina de Deus. Com certeza, Jesus, por ser um espírito já puro, por ser um espírito é um espírito crístico, com certeza a visão divina dele é bem diferente da nossa, né? Afinal de contas,
Jesus na terra foi o médium de Deus, o representante exclusivo de Deus. E a intimidade de Jesus com Deus era tão grande que o levou a dizer: eu e o Pai somos um. E aí muita gente interpretou isso de maneira tão equivocada, mas isso é assunto para outro momento. Então, é óbvio que um espírito do nível de um Jesus Cristo, é óbvio que para ele talvez as nossas elucubrações sejam tolices de bufões. No entanto, essas tolices de bufões é o que temos no momento, e é aquilo que nos guia. E faz muito sentido. Começaremos a ver agora esses atributos da divindade e eles fazem sentido, pelo menos na nossa ótica. Pelo menos, de novo, naquilo que nós somos capazes de entender. E é tão importante o entendimento desses atributos que o próprio Kardec, dando prosseguimento ao item 8, ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte: sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não se terem reportado a isso, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade, fizeram dele um Deus cioso, ou seja, ciumento, colérico, parcial e vingativo. E daí a grande extensão que a humanidade conheceu de múltiplos deuses, né? A história antiga, quando vemos os povos romanos e os povos gregos, e aí eles tinham deuses para todas as faculdades, né? Todos os aspectos da civilização humana havia um Deus, né? O Deus da sabedoria, o Deus da guerra, o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus do sol, os Zeus, né? Na mitologia, o Deus dos deuses, né? E o Júpiter, o correspondente romano, né? Zeus como sendo o deus grego soberano, Júpiter o deus romano soberano, Ísis, Osíris, e por aí vai. Uma verdadeira legião de deuses. Exatamente como Kardec apontou aqui, porque cada um colocava uma sabedoria máxima, uma expertise máxima, e tinha que se intitular um deus a esse respeito. A propósito, os nativos e as sociedades primitivas de muitas raças, né? Nós mesmos, na nossa gênese de milênios, atribuíamos deuses dos fenômenos físicos, né? Tinha o deus da chuva, o deus do relâmpago, o deus do trovão, o deus da lua, o deus do sol, o deus dos mares, né? O deus, o Uranus, o Netuno, né? O rei dos mares, e por aí vai. Isso culmina ainda nos dias de hoje. Na Índia ainda, nós sabemos que a Índia cultua mais de 200 deuses. Na Índia você pode ter um deus para cultuar em cada dia do ano e não precisa repetir o deus. Então, ainda hoje a nossa compreensão de Deus, do ponto de vista planetário, claro, do ponto de vista da humanidade como um todo, engana-se também quem acha que o monoteísmo, cristão principalmente, é a crença única. Não mesmo, não mesmo. Nem é talvez a maior, o cristianismo, nem talvez seja a maior. Mas isso, não vamos adentrar nisso agora não, haverá tempo para isso. Então, a partir do item 9, na verdade do item 9 até o item 16, no livro A Gênese, né, no capítulo 2, Allan Kardec tece aquilo que seria a compreensão dos atributos de Deus. Quais seriam os atributos da divindade? E o primeiro deles, né, nessa listagem, o primeiro deles, que está no item 9, é o seguinte: Deus
é soberanamente inteligente. E ele começa dizendo: Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Então, o primeiro atributo de Deus. Deus realmente é a inteligência suprema. Na nossa maneira de pensar, pelo menos, precisa ser assim. Não pode haver uma inteligência maior do que a de Deus. A inteligência dele é infinita. E é óbvio, se houvesse algum outro ser ou alguma outra coisa mais inteligente do que essa inteligência suprema que é Deus, Deus então já não seria o soberanamente inteligente, haveria alguém maior que ele. Isso é lógica pura, beira ao você dizer que A é igual a A. Bom, aí o segundo atributo da divindade é Deus é eterno. E aí Kardec escreve assim, ó: Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma eternidade, uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Então Deus é eterno, é óbvio. Ele não tem começo nem fim. Cabe aqui só um detalhe com relação ao quesito eterno. Na verdade, em algumas traduções, usa-se a palavra infinito. Eu até prefiro e acho mais congruente com a realidade, porque eterno não é o mesmo que infinito. Eterno é uma coisa que não tem fim. Por exemplo, os números naturais, né? Os números naturais. 0, 1, 2, 3 são números eternos e semi-infinitos, porque eles possuem um começo. Como eles possuem um começo, eles têm um limite, mas claro, vão ao infinito eternamente. Já os números inteiros, né? Menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, aí são números infinitos para ambos os lados. Para ficar bem claro, e a guisa de comparação, por exemplo, nós, seres humanos, o espírito humano. O espírito humano ele é eterno, mas não é infinito. Por que nós somos eternos? Porque, embora não tenhamos fim, nunca vamos morrer, Deus nos fez para a eternidade, mas temos um começo. Fomos criados. Houve um momento no tempo e no espaço em que nós somos criados. É o nosso marco zero. Então temos, a exemplo dos números naturais, temos um início, mas não teremos um fim. Já Deus não teve esse marco inicial. Ele nunca foi criado, nunca teve o início. E esse é o axioma e o atributo mais difícil de compreender. Aliás, ele é incompreensível para a nossa mente e para o nosso raciocínio, porque tudo que nós dizemos existir é baseado no axioma da criação. O axioma da criação diz o seguinte: para que algo exista, ele precisa ter um início, uma criação. Ele precisa ter sido feito. Tudo que existe tem que ter uma origem, uma gênese. A nossa mente não compreende aquilo que não foi criado, não existe. Então, só por isso já demonstra que Deus nos é, pelo menos por enquanto, incompreensível. Não dá para entender nem mesmo a sua existência, pois ele é o incriado e a nossa mente, o nosso cérebro não processa essa informação, porque tudo que existe tem um começo. Tudo, a Terra teve um começo, a nossa estrela, que é o Sol, teve um começo, o sistema solar teve um começo, a galáxia que nós pertencemos, a Via Láctea, teve um começo, o universo inteiro teve um começo, mas Deus não. E isso não se coaduna com o modo com que o espírito que somos hoje compreende as coisas.
E daí vem a dificuldade de muitas pessoas, sérias inclusive, de aceitarem a existência de Deus, pois não compreendem, como mesmo nós, não compreendemos aquilo que existe, mas não tem um começo. E isso é um fato. Então eu prefiro dizer que Deus é infinito, ele não é só eterno. Deus é infinito, que ele não tem fim e também não tem começo. Embora isso seja, pelo menos no momento, incompreensível. Bom, aí vem no item 11 o terceiro atributo. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. E isso também é uma consequência da perfeição que representam as leis da natureza. Elas não mudam. As leis da natureza não mudam. Eu falei, acredito que na aula anterior, que todos os fenômenos do universo são explicados por 4 leis, ou 4 forças. Força forte, força fraca, eletromagnética e força gravitacional. Essas 4 leis ou 4 forças explicam todos os fenômenos do universo. E elas são imutáveis. Elas não são como as nossas leis, por exemplo, as leis humanas, que são variáveis, leis que hoje são verdade, amanhã não serão. Leis que ontem eram válidas, hoje não são. Nós, seres humanos, usamos as leis e adaptamos as leis humanas às nossas conveniências, né? Adaptamos as leis às nossas conveniências. As leis divinas, não. As leis divinas, não. Se você pular de um prédio, não adianta se arrepender durante a queda, porque você não vai ter nenhuma força que vai fazer você deixar de cair no chão e se esparramar no solo, não. A lei da gravidade diz que a lei da gravidade, o campo gravitacional, denota uma força gravitacional e essa força faz com que os objetos caiam. E essa lei não vai se adaptar às nossas mesquinharias, nem aos nossos pontos de vista. Ela é o que é. Assim é Deus também. Ou pelo menos criamos esse axioma para também entender Deus. E aí vemos agora o 4º atributo, muito lógico inclusive, está no item 12. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Bom, Deus, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, pelo que nós acreditamos, Deus criou tudo. Se Deus criou tudo, Deus precisa de ser diferente de tudo que existe. É óbvio. Se tudo partiu da criação dele, se tudo é obra dele, por conseguinte, tudo que existe é diferente dele mesmo. Assim como, por exemplo, tudo que o ser humano fez é diferente do próprio ser humano. Nenhum ser humano consegue construir outro ser humano. Não vão confundir o fenômeno da procriação, que aí, claro, um homem e uma mulher dão origem a um novo ser. Mas não somos nós que manuseamos. São aquelas 4 forças traduzidas na bioquímica, na química, na física e na biologia, que desde o espermatozoide unido com o óvulo formando a célula zigótica, ocorre uma cadeia de fenômenos que no final aparece em um corpo humano. Então não é o ser humano, não é o cônjuge, não é o pai nem a mãe que formam o filho. O pai e a mãe fornecem o material genético. E aí as leis da natureza, aquelas 4 forças agindo, neste caso, na bioquímica e na biologia e na química, fazem aparecer um ser humano. Não existe fábricas de seres humanos. Bom, o que nos leva então interessante, isso aqui é importante, essa leitura, que assim, é interessante que como Deus é imaterial, ele não tem forma, né? Porque a forma é atributo da matéria. Só pode ter forma aquilo que é material. No que Kardec escreve, ainda no item 12. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria.
Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, torna a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem-no um Deus colérico e ciumento, não vai mais que um passo. É o problema da antropomorfização de Deus, né? O ser humano antropomorfiza Deus, ou seja, o Deus quer fazer o homem, aliás, quer fazer um Deus à sua imagem. Não é à toa que está lá nos escritos sagrados: eis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Numa clara deturpação das ideias, numa clara imagem de que, se nós não podemos ser Deus, vamos pelo menos fazer com que Deus seja semelhante a nós mesmos. É puro egoísmo e prepotência do ser humano. E aí, claro, para muitos, Deus representa esse ancião mesmo, zangado o tempo todo, com um raio na mão. Ainda hoje, aqui, né, na nossa linda terra, no Ceará, estamos ainda em períodos de chuva, e ainda hoje, em dias de trovões, né, de relâmpagos, ainda hoje aqui e acolá encontramos pessoas dizendo: olha, Deus está zangado, olha, é Deus brigando. Então ainda hoje temos essa humanização de Deus, né, que devemos compreender como tolice e ignorância nossa mesma, né? Deus é a parte de tudo, ele não tem forma. Aliás, quanto a isso, o próprio Espírito, né? O próprio Espírito sabemos que não tem forma. A própria doutrina espírita, que atesta ainda o espírito de imaterial, isso é algo que precisamos rever também e detalhar mais isso, mas isso também é assunto para outro momento, né? Mas ainda o espírito não tem forma, não tem visualização. E aqueles que veem espírito, outra história, estão vendo o duplo etéreo, mas aí é outra história. Bom, continuando aqui, então Deus não tem forma, é óbvio, porque ele não é matéria. E ele não pode ser matéria, porque a matéria foi criada por ele, ou por obra dele, ou por vontade dele que o queira, né? Bom, o quinto atributo, que está no item 13, é: Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. É óbvio, né? Deus precisa ser onipotente, ou seja, ele precisa ser o supremo em potência, em poder. Não pode haver ninguém, nem algo mais poderoso do que Deus. Esse axioma, ele carece de explicação. É muito lógico isso. Qualquer coisa, ou qualquer alguém mais poderoso que Deus, esse seria Deus. A propósito do item anterior, na verdade, acerca das pessoas que não, dos ateus, né? Eu vejo também que pouquíssimas pessoas realmente são ateias. Pouquíssimas pessoas realmente não acreditam em Deus. A grande maioria, sim, isso sim, a grande maioria esmagadora daqueles e daquelas que dizem que não acreditam em Deus, e nesse Deus eu também não acredito, é nesse Deus antropomorfizado, é nesse Deus de formato humano, é nesse Deus que traz para si e para a humanidade as suas características. É esse Deus que compartilha de todos nós, compartilha das nossas fraquezas e imperfeições. Nesse Deus eu também não acredito, não. E acredito que você que está me ouvindo agora também não vai acreditar nesse Deus. Stephen Hawking, Albert Einstein, só para citar um exemplo, não acreditava em Deus, mas não era Deus a inteligência suprema. Eles não acreditavam nesse Deus antropomorfizado. Depois, no final desse capítulo, vamos falar mais um pouquinho sobre isso.
Bom, e aí temos agora o sexto atributo, que está no item 14. Atributo de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. É óbvio, né? Já imaginou um Deus que fosse ruim? Um Deus que fosse injusto? Um Deus passional? Um Deus que, aliás, essas características tem muita no Deus do Velho Testamento. Me perdoe se há aqui algum exegeta no Velho Testamento. Mas no Velho Testamento Deus mandava dizimar raças inteiras. No Velho Testamento Deus ordenava o extermínio de populações inteiras, não poupando nem velhos, nem velhas, nem crianças, nem mulheres. Isso é bondade? Vai atribuir o quê? Justiça nisso? Justiça se aplica a quem é culpável. Uma criancinha é culpada? Então, realmente, Deus está muito longe daquele Deus que nos foi mostrado no Antigo Testamento. Mas aquele Deus tinha a sua razão de ser. Um dia nós vamos falar sobre Velho Testamento. Tem muita coisa muito boa, magnífica para falar sobre Velho Testamento. E essa visão que ecoa até os dias de hoje em nossas vidas sobre esse Deus colérico, tem as suas raízes naquilo que aprendemos do Velho Testamento. Allan Kardec escreve uma coisa muito interessante. O fato, ainda no item 14, o fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou a anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. E aí Kardec cita um exemplo muito interessante. Olha só, do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira mecha branca, nem de um branco absoluto com a mais pequenina mancha ou mecha preta. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades, no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. E isso é verdade. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. E é muito claro isso em face do que nós já falamos. E a justiça de Deus, ela se define. Eu só vou comentar isso, não vamos articular nem aprofundar nesse detalhe, mas a justiça de Deus, fatalmente, ela é demonstrada na pluralidade das existências. Reencarnação é o ato de Deus, reencarnação é a criação de Deus mais perfeita no afã da manutenção da justiça. Pensem com carinho sobre isso. Bom, vamos então ao penúltimo atributo que o ser humano atribui a Deus, né? Está no item 15, que Deus é infinitamente perfeito. É óbvio também. É impossível, Allan Kardec escreve, é impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum se possa ultrapassá-lo, faz-se necessário que ele seja infinito em tudo. E é óbvio, gente, Deus realmente é perfeito.
Bom, alguém pode questionar e dizer assim, como Marcos, como você pode, ou como alguém pode atestar que algo seja perfeito se não se conhece? E isso é verdade. É um argumento lógico. A perfeição de Deus se demonstra na obra dele. Olha como funciona o corpo humano. Olha como funciona a metamorfose de uma lagarta ao aparecimento da borboleta. Olha como funciona. Aliás, se nós fôssemos falar só sobre o corpo humano, só sobre o organismo humano, já teríamos material para atestar a perfeição de Deus em todos os detalhes. Olhe a fotossíntese nos vegetais verdes. Olhe como funciona o clima. Olha como funciona a dinâmica das nuvens. Olha como funciona o átomo. Olha como funciona o sistema solar. Olha como funciona o movimento, a dinâmica celeste. Para isso eu vos convido a estudar as leis de Kepler, Johannes Kepler, as leis de Galileu Galilei, as leis de Isaac Newton. E quem tiver coragem e boa vontade, as leis de Einstein da gravitação, na teoria geral da relatividade. Todos esses fenômenos, todas essas leis atestam uma criação perfeita, uma criação sem nenhuma imperfeição, uma criação sem nenhum detalhe errôneo. Toda criação é um efeito, e se toda a criação é perfeita, não pode haver uma criação perfeita, portanto, não pode haver uma consequência perfeita sem uma causa perfeita. Portanto, somando A com B, por assim dizer, chega-se à conclusão de que Deus é perfeito, tem que ser perfeito. E por último, importantíssimo também, questão ainda em pauta nos dias de hoje, está no item 16, é o nosso último atributo, para finalizar a nossa videoaula de hoje. Deus é único. Deus é único. A unicidade de Deus, Kardec escreve, a unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e, então, não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. Realmente não faz sentido, Deus precisa ser único mesmo. Do contrário, não existiria Deus. Não é a história de que teríamos deuses, não. Não existiria Deus. E interessante, se nós pegarmos esse aparato todo, gente, olha só, resumindo os atributos de Deus. Deus é soberanamente, Deus é a suprema inteligência, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é infinitamente perfeito e Deus é único. No item 17, Kardec escreve uma coisa muito interessante. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências num só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Em resumo,
Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. E é isso, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, companheiros, companheiras, afetos e desafetos, enfim, somos nós, né? Quem somos nós para... Quem sou eu para ter a pretensão de agradar a todos, né? Nem o Divino Mestre agradou, ele foi, afinal de contas, foi assassinado. É isso, gente. É essa a visão que temos de Deus. São esses os atributos que a nossa inteligência foi capaz de instituir, de atribuir. Podem não ser os atributos perfeitos, e talvez nem os sejam. Mas do ponto em que nós estamos, na caminhada rumo ao infinito, eles são promissores, são respaldados por uma lógica avassaladora. Se alguém se alguém tiver a pretensão de criar um outro atributo, fique à vontade. Deixem aí nos comentários, aliás, deixem seus comentários aí, críticas, sugestões. Se você gostou, muito obrigado. É para você, é para vocês esse trabalho. Se você não gostou, peço desculpa, e seria muito bom lhe agradar também. Mas, como diz um ditado árabe, tem um ditado árabe que diz assim: o primeiro e maior erro de qualquer ser humano é tentar agradar a todos. Isso é impossível. Beijo no coração, paz, amor, felicidade relativa e, acima de tudo, um sentimento de gratidão enorme perante Deus, perante o divino, pois tudo que somos, o que somos, por onde estamos e o fato de estarmos, por sermos e por termos sido criados, devemos em uníssono, em um só coração, numa só batida, como se fôssemos uma só alma. E somente nesse ponto de vista, como se fôssemos uma só alma, gritarmos a Deus, olhando para o alto espiritual que somos, e realmente agradecer e dizer do fundo da alma: Deus, Pai, obrigado por tudo. Que assim seja.